Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo certo com vocês? Vão entrando aí. Oi Bruna, oi Murilo, oi Vitor, tudo certo? E aí pessoal, boa tarde. Oi Eugênia, Pronto. tudo bem? Oi, boa Boa tarde. Tudo bom, Fê? tarde, tudo certo. Legal, vamos começar então. Vamos. Pessoal, prazer estar falando aqui com vocês para mais uma live. Hoje a gente vai falar de um papo muito legal sobre as áreas de negócio da Vortex, sobre várias informações relacionadas às formações, às experiências dentro da empresa, como que os estagiários, né, os CEOs, né, da Vortex trabalham e contribuem, né, para o sucesso da empresa. E a ideia aqui é a gente mergulhar nos detalhes do dia a dia, entender como que os estagiários desempenham dentro dos projetos e, para isso, a gente trouxe aqui a Eugênia, que é sócia da Vortex, que vai trazer um papo muito legal sobre Corporate Trust. E antes de passar a bola para ela, eu queria só reforçar para vocês mandarem as perguntas no chat. A gente quer muito ouvir vocês, então a gente vai tentar responder o máximo possível. Então, até antes mesmo de começar, eu queria só falar aqui do site para vocês se inscreverem no programa de estágio da Vortex, que é vortexpreparo.preparo.com.br. Estou escrevendo aqui no chat. E aí, esse é o site que vocês podem se inscrever. E tô fixando aqui na nossa tela. E aí, beleza. Então, Eugênia, é um prazer estar falando contigo. Queria que você começasse se apresentando, contar um pouco da sua trajetória, como que você chegou na Vortex. Então, a gente queria saber saber um pouco da sua história. Então, tá bom. Obrigado, Fê. Bom, pessoal, então acho que para contar um pouquinho do corporate, desse projeto, vou começar aqui comigo. A Vortex, então, tem 8 anos, nós vamos completar, esse é o nosso 9º ano de vida. Eu estou aqui desde o início da empresa, então eu sou a número 2 desse negócio. Coincidentemente, a área que eu vou apresentar para vocês e os processos que eu vou apresentar para vocês foi a primeira área, a grande primeira fundação dos negócios da Vortex. Então, foi o negócio olhando serviços fiduciários para dívidas corporativas. Eu sou advogada de formação, então me formei na faculdade de Imperatriz. Eu não sou paulistana, eu sou maranhense. Me formei em Direito, mas sempre tive aberta, olhei, e boa parte das pessoas que trabalharam comigo fez parte do meu trabalho desenvolvê-las para não olhar sempre na obviedade da sua graduação, né? Acho que muitas das pessoas, e foram várias que passaram aqui de alguma forma na nossa formação do corporate, o grande desafio foi mostrar que elas tinham um potencial muito mais do que ser só um advogado, do que ser só um administrador, do que ser só um financista, né? Então, esse é um pouco da minha história, da minha formação. Vou contar agora um pouco para vocês do nosso negócio Corporate Trust, né? Então, foi a primeira área fundada aqui na Vortex, eu estou aqui desde o início. O que é a área de Corporate Trust, né? Quando a gente fala dos negócios da Vortex, a gente tem 3 grandes verticais. Uma olhando dívidas corporativas, e aí é quando a gente fala que via endividamento, as empresas, sejam elas SAs ou limitadas, ela acessa o mercado de capitais para financiar algum projeto, para refinanciar algum endividamento. Então, o mecanismo fiduciário para dívidas corporativas, ele vai incorporar 4 grandes serviços regulatórios, né? A gente está falando, então, da atividade de um agente fiduciário, da atividade do registrador e da atividade do custodiante. Então, por que essas funções, Eugênia, são obrigatórias quando a gente está falando de uma dívida corporativa? E aí, dívida corporativa, eu tenho debêntures,
eu tenho os instrumentos de securitização, CRI, CRA, o CR, que olham segmentos ou do agronegócio, ou do imobiliário, ou qualquer outro, aquele que de alguma forma viabilize direitos creditórios ou recebíveis performados para que sejam oferecidos em garantia ou como lastro. E aí no corporate, então, quando eu tenho uma dívida corporativa que vai ser comercializada, né, que vai ser distribuída num balcão de negociação, que no nosso caso aqui a gente vai te ensinar que existe B3, existe LACOS, para esse papel, né, essa nota comercial, essa debênture, ela ser comercializada numa oferta que vai ao público, ou seja, que eu não sei quem vai comprar, se vai ser Eugênio, Felipe, se vai ser a Dani, enfim, quem vai ser, o produto é comercializado e para isso eu preciso ter uma entidade chamada agente fiduciário. O que é um agente fiduciário, né? Como eu não sei quem vai comprar aquele papel, no momento da estruturação de uma dívida, eu preciso de alguém olhando aquela estrutura e sobre alguns aspectos em nome e defesa dos interesses daqueles investidores que vão comprar o papel. Aí eu vou começar a falar um pouquinho da nossa área para vocês, né? Nessa atividade de agente fiduciário, na atividade do registrador. E o que é um registrador, Eugênia? Eu tenho um título de dívida, eu tenho um veículo de captação que vai ser depositado naquele balcão de negociação. E aí, meninos, eu vou falar de uma forma didática aqui. Imagina que o nosso mercado de capitais é como uma grande feira, né? Onde você tem vários produtos financeiros para adquirir, né? Então, no mercado a gente diz, né, que eu tenho banana, eu tenho melancia, então eu tenho uma debênture com uma rentabilidade de IPCA mais 5, eu tenho uma nota comercial que tem uma garantia do fluxo de recebíveis de cartão, eu tenho vários produtos financeiros. E o mercado, o balcão é o quê? Quando eu pego aquele ativo, aquele produto financeiro e na qualidade de registrador, ele deixa de ser um papel, eu desmaterializo ele e deposito dentro do balcão. Então, naquela relação, naquela comparação da feira, eu tenho aqui de um lado o tomador do crédito oferecendo um papel com qualidade, seja rentabilidade, seja garantias, seja menos risco. E do outro lado do balcão eu tenho um investidor, um comprador, olhando toda aquela salada de fruta e dizendo qual é o que o meu apetite de risco, qual é o meu apetite de crédito vai querer. É investimento longo prazo, é investimento de curto prazo, é um investimento direcionado. Então, o registrador vai desmaterializar aquele papel, aquela cártula e vai transcrever dentro dos sistemas do balcão, que nesse caso é a B3 ou a LACOS, aquele ativo. E o investidor vai comprar não mais um papel, mas um código IF, né, que vai transferir a titularidade de uma ou mais quantidades daquele título que ele resolveu comprar. Então, é isso que o registrador faz. O que o custodiante, Eugênia, que trabalha na área do corporate serviço que vocês desenvolvem, faz? Eu preciso de alguém que regulatoriamente se responsabilize tanto pela constituição, formalização, existência, validade, fluxo de pagamento daquela dívida, né? E quando você olha este conjunto de serviços, todos eles têm um core fiduciário. O que é fiduciário? É ser de confiança. Alguém que, em nome próprio e garantia do processo, vai legitimar que aquele papel existe, que aquele papel foi depositado com informações corretas, que aquele papel tem uma precificação assertiva. Na atividade do fiduciário, do registrador e custodiante, a nossa área de corporate trabalha da seguinte forma. Então, a gente tem uma primeira área, e aí imaginem que é um fluxo super linear. Primeira área do corporate, que está toda embaixo da minha estrutura, a gente tem, e aí agora eu já estou conquistando vocês para virem trabalhar comigo, tá? A gente tem uma área de relacionamento e vendas, tá? Em relacionamento e vendas, a gente tem a Vitória, que é head dessa área. O que a gente faz em relacionamento e vendas? A gente traz uma perspectiva e uma metodologia de atendimento ao cliente, olhando as melhores práticas de CX. Então, se você quer entender do processo de fidelização de clientes, se você quer entender do processo de conquista, maturação, jornada, a área de corporate tem uma área de relacionamento.
que não só cumpre toda a jornada, desde a hora que o cliente entra até a hora que o cliente vai embora, né? Então, acompanha todo esse life cycle de venda do cliente e encaminha ele operacionalmente dentro daquele serviço que ele contratou dentro dessa nossa esteira. O que a gente faz ainda na área de relacionamento? Recorrentemente, na jornada desse cliente, você que tem aptidão e quer trabalhar, gosta de trabalhar com o público, a gente tem as reuniões de governança, onde a gente vai olhar com o cliente as necessidades, fazer os discoveries, viabilizar novas oportunidades de produtos ou de iniciativas de tecnologia que a gente está desenvolvendo todos os dias para o cliente. E lá na área de RM, a gente também tem uma divisão onde a gente faz o processo de venda. Então, para você que é de administração, você que tem uma venda, uma veia comercial, lá também é uma área que, além de tecnologia, porque você vai lidar com CRM, você vai lidar com fluxo, você vai lidar com metodologia ágil, com metodologias de CX, você também vai aprender estratégia de vendas. Né? Então, tudo isso juntando um quê de renda fixa, mercado, regulatório, porque a gente tem uma venda técnica. Então, quem está lá está sendo preparado tanto para lidar com o soft skill do cliente e com o hard skill, porque a gente precisa fazer vendas técnicas. Então, é um super balão de ensaio para quem quer transitar e vender bem. Então, essa é a nossa primeira área. Nossa. Pode falar, Fê? Desculpa. Não, pode falar, Jenny. Eu pensei que você ia... Pode continuar. Então, tá. Nossa segunda área, depois do produto vendido, depois do cliente conquistado e toda a jornada dele acontecendo, a gente tem a nossa estruturação. Que perfil você tem na estruturação, Eugênio? O que você faz? Lembra que eu te falei que lá na nossa venda técnica e lá dentro do nosso balcão, a gente está lidando com títulos de dívida? Aqui na Vortex, a gente tem uma área de estruturação que, não se engane, não é uma área jurídica. Mas você, advogado, é super bem-vindo. E bem-vindo por quê? Porque lá, exatamente, eu quero te fazer o que fizeram comigo lá atrás. Não seja só advogado. Use o seu conhecimento jurídico para ampliar os horizontes. Para saber em que portas você pode entrar, em que portas você pode romper. Mas lá a gente vai olhar as estruturas das debêntures, das notas comerciais, dos instrumentos de securitização, dos produtos bancários da Vortex com um olhar legal? Sim, com um olhar legal. Mas também a gente vai olhar com um olhar matemático. Então, a minha maior delícia é fazer um advogado virar financista. Advogado que sabe fazer conta. Se você quer essa oportunidade, vem aqui que a gente te ensina. Modelagem financeira, fluxo de contas a pagar, análise de indicadores de endividamento. Então, aqui na estruturação, você vai olhar com um olhar legal, olhando todas as nossas regras do direito civil. A gente vai olhar com um olhar matemático. E aí os administradores, os engenheiros, os economistas são super bem-vindos, porque vão poder contribuir muito com isso e se tornarem também um pouquinho advogados. A gente vai olhar com um olhar regulatório. Sabe você que está na faculdade que tem aquele gostinho de sou meio Banco Central, quero entender um pouco de CVM, conheço o que é a BSM, esse ambiente regulatório, que basicamente são as autarquias federais ou são os órgãos institucionais que vão olhar e disciplinar o funcionamento do nosso mercado financeiro / de capitais. Então, para você que via de regra vem de uma área de direito, também tem oportunidade de aprendizado neste segmento. No operacional, e aí eu tô te falando para você que é advogado e fala assim, cara, mas assim, sou advogado, tenho super a visão aqui da parte burocrática do direito, mas gosto mesmo do operacional. Cara, para fazer mercado de capitais, não adianta. Você vai ver em todas as instituições grandes aqui, da amarelinha, da laranja, da azul, da roxinha, existe um negócio chamado back-office. E é isso que a Vortex é, um puta de um back-office caprichado, com muita tecnologia. Então, a gente vai te ensinar como são as veias por trás dos documentos. Como funciona um banco, como funciona uma instituição, como é o processo de tirar o dinheiro de um lado para o outro. Tudo isso é sistema, tudo isso é interoperabilidade entre os sistemas econômicos. Então, assim, lá na estruturação que parece que é bem direito, lá também tem operacional. E aqui é
o melhor lugar para você ter uma visão 360. Porque como agente fiduciário, como registrador custodiante, você está exatamente no centro do furacão. Você tem os bancos girando aqui ao teu redor, você tem os escritórios de advocacia girando ao teu redor, você tem Banco Central, você tem CVM. Então, assim, você vai aprender dessa parte operacional numa visão que poucas as pessoas vão ter. Porque geralmente o banco só vê a parte do banco, do financeiro. O advogado só olha a parte jurídica. O coordenador líder só olha o investidor comprando papel. Aqui a gente olha todo mundo. A gente trabalha com todo mundo. Então, assim, oportunidade de networking, de se socializar, de conhecer, de aprender com gente boa, além de todo o time que está aqui na volta, que você está muito exposto para fora. Então, eu falei operacional, financeiro, legal e isso, e a parte contratual. Então, essa é a nossa estruturação e a gente tem apetite para todo mundo que quer olhar por esses aspectos. Vamos para uma outra parte. A gente está estruturando, e é um projeto super novo para você que é de engenharia, que gosta de desenhar fluxo, processo, você que faz desenho industrial, são as melhores pessoas que eu consegui trabalhar para processos. Se você faz desenho industrial, vem trabalhar comigo. A gente está montando uma nova área, onde tem desafio de projeto, então implantação de sistema, desenhos dos processos, e vai ser lindo, porque você vai conseguir opinar num negócio que não existe, que você vai usar toda a sua criatividade para contribuir com a gente, para pensar fora da caixinha. Como é uma área de atendimento com uma persona centralizada? Como é que eu implanto o sistema? Como é que eu monitoro o processo? Como é que eu crio indicadores? Cara de engenharia, que gosta de números, de KPIs, tem muita oportunidade de trabalho. E assim, de escrever legado. O que é bom da Vortex nesses 9 anos de vida é que todas as pessoas que passaram aqui, elas construíram algo único. E aí ficou aqui em cada tijolinho, nominhos, iniciativas, robôs, muito legal. Então, super bom para o cara de engenharia que gosta de números, para o cara de desenho industrial, porque é uma área nova, uma área que está começando, onde vai ter muita interação com tecnologia, mas vai te exigir muito pensamento crítico, muito pensamento criativo, porque o que a gente quer é criar algo novo. E se você não gosta de repetir receita, essa área dá super certo, porque assim, você vai ter vez e voz, porque assim, a gente vai construir um negócio do zero. Pulando, a gente tem uma área que hoje a gente intitula Service Desk. O que é Service Desk, né, Eugênia? Parece uma área de pronto atendimento. O que é? Lembra que eu te falei do balcão? Onde a gente tem uma relação entre alguém que precisa de crédito e alguém que tem dinheiro sobrando? Naquela relação. Tá faltando dinheiro, tô deficitário, tá sobrando dinheiro, tô superavitário. Eu te dou dinheiro, você me paga o meu dinheiro, que é o meu valor nominal, mais alguma rentabilidade, com certas garantias, com risco, etc. Existe essa relação investidor e tomador. E os nossos papéis, as nossas dívidas, elas duram 10, 12 anos. Tantos quantos forem. A gente precisa, como agente fiduciário, organizar essa governança de encontro, onde o emissor vai pedir alguma coisa para o investidor vai pedir alguma coisa para o emissor. Esse é o ambiente das nossas assembleias. Você que gosta de tecnologia, que pensa com uma cara de governança, que é aquela menina super organizada, que tem os compromissos agendados, para você que gosta de, eu adoro organizar eventos, que tá, sei lá, em publicidade, em relações comerciais, área de Service Desk, super atrativo, porque a gente vai te ensinar, de acordo com metodologias que a gente implantou proprietário e do que a gente aprendeu com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com melhores práticas, como organizar. Inclusive, você que faz cerimonial, acho que tem uma graduação de cerimonial. Cara, a Assembleia é um grande cerimonial. Um cerimonial, tudo bem, mais formal, talvez mais um pouco arisco ou ríspido, porque é um ambiente mais corporativo, investidor, e a gente está falando de milhões de reais. Então, é a oportunidade de aprender como um investidor e um emissor sentam na mesma mesa. Em que condições eles conversam? Eles têm que observar uma regra de um documento. Eu vou ter emissões que eu vou ter um investidor com um emissor, eu vou ter emissões que eu vou ter 12
20 mil pessoas físicas. Como organizar um cerimonial para receber 20 mil pessoas? E essas 20 mil pessoas falarem uma por vez, você capturar tudo que elas querem dizer, o voto delas, as manifestações. Sim, a gente teve casos que vocês devem ter ouvido, como, por exemplo, Eugênia, Americanas, Light, Unigel, alguns casos emblemáticos, Cervejaria Petrópolis, que a gente ouve muito, lê jornal, ouve falar. Essa realidade que parece ser tão distante que você olha com curiosidade, está acontecendo aqui. E, como estagiário, você vai ter a oportunidade de transitar nesses ambientes, né? Ver como se posiciona um assessor financeiro, ver como se posiciona um escritório de advocacia. Nessa área, você vai conseguir entender este relacionamento e ajudar nessa governança. Que tem um quê regulatório, tem um quê operacional, tem um quê mais jurídico, né? E isso lá, para você que é profissional, que tem vontade de ir para a área de riscos, muito interessante, porque lá a gente está mensurando o tempo todo o quanto uma decisão pode impactar a vida do papel, pode impactar o outro investidor. Aquela empresa ela vai conseguir cumprir os combinados do que ela está pedindo hoje. Então, é uma mensuração de risco que você vai conseguir tanto capturar quanto ser porta-voz de melhores decisões mais conservadoras ou mais arrojadas. A gente tem aí, acho que estou no time, estou olhando aqui. A gente tem outra área que é muito parecida com o Service Desk, que a gente chamou de Special Seats. Que são o quê? São exatamente esses casos que são mais emblemáticos, que estão na mídia todo dia, onde tem mais cuidado e mais cautela. E lá, todo mundo é bem-vindo, mas é uma área que vai ter um olhar contencioso. Então, você que é advogado, está formando, que acha que é bom de briga, entende de processo civil, de RJ, já foi bastante no fórum encostar a barriga lá, arrastou no carrinho, a área de special tem um quê de contencioso, mas ela traz muita coisa do mercado, porque são dívidas que vão para processos judiciais com base numa estrutura de mercado de capitais, né? Então, lá tem oportunidade de aprendizado muito maior, olhando risco, olhando governança, mas também olhando oportunidade de contencioso. Eugênia, na área do service e na área do special, só vai advogado? Cara, a gente faz conta lá também. Então, essas dívidas que estão defaltadas, essas dívidas que tiveram vencimento, elas precisam de um olhar matemático. Então, são super bem-vindos os engenheiros, os matemáticos, qualquer formação. E quem quer aprender de contencioso, quem quer olhar uma boa briga de perto e aprender como é que se realiza a governança num cenário de estresse. Por último, e não menos importante, aí tem a área que é bem matemática. Engenheiros, economistas, matemáticos, ela é uma área bem mais exata. É a nossa área de precificação. Então, para você que está formando agora em matemática, está formando em engenharia, quer entender como é a formação dos preços que são divulgados no mercado, para compra de uma debenture, para negociação de um CRI, para negociação de um CRA, é uma área onde você vai aprender da matemática básica, a matemática financeira, a modelagem. Então, a gente usa o sistema lá? Usa, mas parte de um princípio e de um ensinamento, e a gente tem ótimos mentores lá, que são caras consagrados no mercado, de grandes bancos, e aí eu vou falar até já. Quem vier para cá vai trabalhar com o Baixa, Carlos Alberto Baixa. Uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci, economista do Banco Econômico, do Banco Rendimento, cara fenomenal. O Baixa tá lá, a área é tocada pelo Cristiano, o Baixa é o nosso especialista. Então, assim, para a formação matemática, para os primeiros passos, para você que gosta de IPCA, GPM, fluxo, tabela saque, tabela price, super bem-vindo. A gente implanta os preços, a gente acompanha os preços e a gente divulga os preços para o mercado. Sabe, toda essa metodologia de olhar o público lá fora, olhar o número que a gente está fornecendo, discutir com os emissores, tem toda uma técnica por trás para se fazer isso. E a gente quer te ensinar. Adicionalmente, na área de pricing, a gente tem a área, por último, de indicadores. O que a gente faz em indicadores, Eugênia? Lembra que é uma dívida? E eu me comprometi a determinados...
a gente chama gatilhos aqui, né? Não atingir determinados níveis de endividamento. Então, na área de indicadores e garantia, você vai olhar exatamente a qualidade da garantia que foi dada. E aí, Eugênia, o que eu vejo? Eu vejo de cessão fiduciária, eu vejo penhor de navio, penhor de frota de caminhões, eu tenho garantias imobiliárias. Então, tudo isso eu tenho que saber se satisfaz o crédito com o investidor. Então, para isso, eu vou fazer alguns cálculos matemáticos, algumas análises de relatório e vou, de acordo com as métricas que foram definidas lá na escritura de emissão, alertar ou não o investidor se está cumprido ou não. Né? Então, é isso um pouco que a área de indicadores faz. E é uma área que está super linda, super caprichada, com mais um sistema que a gente implantou. Então, você deve ter notado, em todas as áreas que eu falo, tem um sistema, tem um processo automatizado. E a gente quer fazer mais. Então, em qualquer dessas áreas, tem um quê de implantar eficiência, de implantar automação. A gente está num trabalho muito legal com um projeto muito grande de inteligência artificial. A gente se associou a uma empresa chamada Tela.com, que está baseada no Vale do Silício. Eu queria mandar um abraço para o Rodrigo Bobro, que está super ajudando a gente nesse projeto, onde a gente quer trazer inteligência artificial para o nosso mundo. E aí trazer a inteligência artificial para ajudar a gente a ter eficiência, mas muito mais, para a gente despertar um novo olhar de inovação sobre aquilo que a gente faz. De novo, aqui no Corporate, nós não nascemos para fazer o mesmo. A gente quer fazer o mesmo com muita qualidade e diferente em inovação. Então, essa é um pouco da pegada. Só, Fê, 3 minutinhos só para eu arredondar. São 5.000 operações que a gente toma conta. Hoje o time são 43 pessoas, incluindo a Eugênia. Vou estar muito próximo de vocês. A gente tem aí cada uma das áreas esperando um estagiário para a gente fazer um rodízio. Se você tiver interesse, o Felipe tem o meu contato. Pode me adicionar. Eu vou colocar aqui depois no comentário o meu perfil no Instagram. Então, se você tiver qualquer dúvida em relação à área, tanto pode acionar o Fê, quanto pode me acionar. Então, 5.000 operações, 43 pessoas, são 5 grandes áreas, pelo menos 4 sistemas administrando tudo isso. Projeto de tecnologia, projeto de área nova, consultoria de atendimento e implantação. Tem muita coisa. 2024 vai ser um ano super desafiador e super qualitativo. E o que a gente quer é que você venha, além de contribuir, obviamente, a gente possa ser parte da tua vida, a gente possa ser parte do teu ensinamento e para onde você for, inclusive ficar aqui conosco, você leve um pedacinho da gente com você. Deixe muito, mas também leve bastante da gente e que em qualquer degrau da vida que você chegue, você olhe para trás e fale assim, puta, Eugênia me ajudou, Vitória estava comigo, Cristiano me apoiou. Então, é bastante legal e a gente quer que isso aconteça. Incrível. Falei muito? Não, foi incrível. Eu acho que pela complexidade e pelo tamanho da área, eu acho que foi muito legal ouvir como que é uma área muito ampla e realmente, de fato, não se resume a uma área de formação, né? Então, você comentou que a gente pode ter advogados, engenheiros, pessoas que trabalham com inteligência artificial, pessoas que gostam de relacionamento, pessoas na área de vendas, do financeiro, administrativo, né? Então, deu para entender que realmente é muito amplo e se conversa muito em cada área, né? E eu queria que você compartilhasse, Eugênia, você comentou lá no início sobre um advogado tem que aprender a fazer conta, uma pessoa que está na área, que gosta muito de programar, ou, enfim, gosta de matemática, também tem que desenvolver um outro lado mais comercial e, enfim, de direitos também. Eu queria que você contasse alguma história de exemplificar isso para as pessoas, né? Que eu acho que isso geralmente, para quem está começando a carreira, às vezes cria uns receios, né? Poxa, eu sou de direito, será que eu consigo trabalhar nessa área, né? Eu não sei, não manjo muito bem de matemática, né? Então acho que é uma pergunta comum. Acho que o próprio exemplo sou eu. Eu comecei falando um pouco para vocês, né? Sou advogada de formação. Eu fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial pela GV em 2011. Depois eu me desafiei, porque eu sabia que entrar no mercado de capitais ia exigir muito mais do que só direito.
né? E logo eu sempre fui muito falante, muito gostei, muito público. Então, só saber direito e só calcular bem, entender o mecanismo financeiro de uma captação, não iam ser suficientes, né? Então, adicionei na minha carreira depois uma extensão em finanças, onde eu trouxe conceitos de macroeconomia, de microeconomia para a minha vida. E, por último, também fiz um MBA em administração. Então, assim, fui complementando a minha carreira e reforçando o aspecto jurídico, mas com mais repertório e conteúdo. Então, quando você fala assim, puta, Eugênia, foi difícil aprender matemática? Foi, porque quando você é de humanas, a sua análise ela é menos exata, ela é menos pragmática, ela é mais reflexiva, ela é mais filosófica, ela é cheia de poréns e contudos e entretantos, né? E quando você usa desse poder de refletir, você traz uma visão mais exata, você fica mais pragmático, né? E aí, do ponto de vista de vocabulário, o advogado fica mais objetivo, ele fica mais enxuto. A parte da conta, óbvio, é um desafio, né? E o que eu sempre acredito, assim, nós todos temos todas as competências. A gente precisa dar espaço e deixar elas aflorarem, né? E não ter vergonha, né? Puta, esquece aquela brincadeira idiota. Advogado não faz conta, faz conta e faz muito bem. Eu sou advogada e eu coloco todas as minhas contas à prova aqui. Eu sou advogada e olho aspectos financeiros, faço debates sobre estratégia comercial da empresa, sobre estratégia financeira, custos e despesas. Estou estudando cada vez mais e estudar é sempre um norte que deve guiar a nossa vida. Estou olhando cada vez mais planejamento estratégico para entender de mais conceitos contábeis, mais conceitos tributários. E à medida que eu vou aprendendo isso, que é difícil para mim, a gente provoca grupos de estudos. Estou fazendo um negócio, mas eu não estou entendendo. Quer estudar comigo? Né? Então é isso que a gente quer oferecer. E, de novo, se você quer crescer, sem amarras. O medo não pode te paralisar. Toca em frente. Vai ser difícil? Vai ser. Mas, cara, a competência tá aí. Só deixa ela vir e acredita nela. Legal demais, Lênia. Tem uma pergunta aqui acho que é Levi, e é muito sobre isso, né? Ele falou assim, como se dá essa preparação sobre esses assuntos que é fora da área? São cursos internos? Como que funciona isso dentro da Vortex? Tá. Dentro da Vortex, além do projeto institucional chamado Universidade Vortex, onde a gente usa uma plataforma que é tanto o EduPass quanto o Learning Hub, o que a gente faz, né? Todo o processo educacional, tanto de investimento educacional dos nossos colaboradores, quanto dos nossos próprios talentos internos, projetarem programas de evolução técnica acontece. Então, tem o institucional, que é a Universidade Vortex. No corporate, a gente criou uma certificação Vortex, né? Basicamente, é um introdutório que a gente faz no onboard com as pessoas novas que entram. E, recorrentemente, a gente faz um processo de reciclagem, onde a gente testa e aplica novos conceitos regulatórios, operacionais. Então, o time está sempre se reciclando tecnicamente, né? A nossa área é uma área que tem uma rotatividade grande do ponto de vista regulatório. Recentemente, Banco Central, CVM, editaram e reeditaram várias normas. Então, assim, o processo de aprendizado aqui é incentivado, a gente convida a todos e, obviamente, entende que a necessidade de se preparar é tanto da Vortex quanto dos colaboradores. E para isso a gente investe pesado, dedica tempo, eu tiro parte da minha agenda para a gente estar ali e sempre estar aberto no dia a dia para essas dúvidas e enriquecendo o vocabulário e o repertório das pessoas. Que legal, gente. E agora falando assim sobre o papel do estagiário no dia a dia, né, da área de corporate, como que ele trabalha? Quais são as atribuições? Como que ele contribui para o sucesso assim das métricas dessa área? Boa, você falou. Então, assim, todo mundo que trabalha comigo tem meta. Meta e prazo e indicador de sucesso, né? Então, cada área, como é que é suportado, né? Cada área tem, e cada cadeira tem o seu job scorecard.
o que a gente está imaginando é que cada uma dessas áreas, desde a área de relacionamento, estruturação, dentro desse scorecard, a gente vai definir qual é o seu escopo de atuação. Eu sempre falo assim, começa da história o seguinte, você tem um propósito de estar aqui. E o propósito é o propósito da área onde você está. Qual é o propósito da área comercial? Puto, o propósito da área comercial é ser o melhor para o cliente com tais indicadores de sucesso. Dentro desse propósito, que atividades que eu preciso ter para entregar aquele propósito? Eu preciso de alguém que faça isso, isso e isso. Olhando as suas capacidades técnicas e comportamentais, a gente vai chegar a um denominador comum do que você tem e do que falta. E aí a gente vai alinhar, depois do teu escopo, o que são PDIs, o que é o teu plano de desenvolvimento dentro do estágio. E ele vai passar por comportamento, porque comportamento entrega qualquer resultado. Ele vai passar pela técnica, ele vai passar por projetos, ele vai passar por desenvolvimentos. Então, o scorecard do nosso estagiário, da pessoa que está conosco, vai ser, obviamente, aprender, enriquecer, desenvolver e entregar determinados projetos ou estar ali do dia a dia aprendendo a atividade e evoluindo a atividade, né? No fim, o que eu quero é usar o melhor de vocês que estão com a mente super leve para trazer inovação, para questionar a gente, por que você faz isso? Mas não seria melhor fazer assim? Então, assim, a gente quer também, além de ensiná-los, ter oportunidade para ouvi-los e deixar totalmente maleável essa estrutura para que a mudança venha de vocês, que são aí tão super frescos de entusiasmo, gás, conhecimento e vontade de crescer e deixar legado. Animal, muito legal. É muito massa quando a gente ouve empresas que desenvolvem, né, um plano de desenvolvimento individual, assim, né? Acho que isso é um super diferencial da Vortex. E, Eugênia, falando um pouco sobre essa questão que você falou, mais assim, do comportamento do estagiário, né? A gente tem uma pergunta aqui, como o estagiário de back-office, como o estagiário pode se destacar nessa área, né? E quais são as principais habilidades dele? Mas, assim, ao invés de falar de habilidades, que eu acho que você deixou bem claro que é muito polivalente, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre os aspectos culturais. O que vocês esperam culturalmente dos estagiários, assim? Vamos lá. Vou falar 3 grandes crenças que se representam muito para mim a cultura Vortex. Então, obviamente, o mão na massa, né? É a cultura de ser mão na massa, de olhar o projeto, de olhar o trabalho, de olhar a entrega final para o cliente, falar assim, só vamos descansar na hora que der ou melhor. Que o cliente olhar e falar assim, cara, tô surpreso, não esperava isso. Então, a gente fala de cultura mão na massa, a gente fala de a gente não se esconde nem se omite. E aí, para você que está no começo de carreira, cara, eu posso te dar um conselho. Essa é a melhor habilidade, é o melhor que a cultura Vortex tem para te ensinar, fora trabalhar, fora se comportar. Porque neste momento, onde você ainda está em construção como profissional, ter muita clareza da crença, a gente não se esconde nem se omite, você tem que ser um profissional que não se esconde, um profissional que não se omite. E aí a gente está falando não só do erro, mas a gente está falando do posicionamento, a gente está falando da coragem de falar, me dá que eu entrego, deixa eu, nunca fiz, mas vou fazer. Não tenho problema, errei, tá aqui, me ajuda a resolver. Ou já tenho aqui 2 saídas para onde resolver. Fez alguma coisa errada? Cara, não tem problema, fui eu que errei. Então, essa cultura do a gente não se esconde nem se omite, que é um negócio que a gente vive na vida e leva para casa, é um dos pontos, é o auge de você enquanto profissional. Porque se nesse momento agora você leva isso como doutrina da tua vida, na hora que fala assim que o cliente der um grito, você fala assim, ai, não vou ligar para ele, não vou resolver o problema agora, não, tem um negócio para fazer, vou fazer amanhã. Tudo isso mostra como você vai ser o profissional lá na frente. Tudo isso vai mostrar se diante do desafio, diante da dificuldade como empreendedor, diante da dificuldade técnica ou diante do desafio de ser autônomo, como é que você vai responder a isso? Você vai se trancar dentro de um quarto e falar assim, amanhã o problema não tá aqui? Então é isso que
a gente quer te dizer. E aí isso vem exposição institucional, isso vem exposição do projeto, e do tipo assim, não, tudo bem, eu tô aqui, vai lá, explica pro Alexandre e pro Juliano o que nós vamos fazer. Você sabe. Então, é isso que a gente quer impulsionar. Então, mão na massa, a gente não se esconde do seu Meet, e de você, estagiário, eu peço o antes de um não tenho como. Já ouviu falar disso? Antes de um não tenho como. Cara, nada é impossível de se resolver. Se você levar essa mentalidade para o teu empreendedorismo, se você levar essa mentalidade para o teu dia a dia, para as tuas entregas, todo mundo vai dizer assim, não vai dar certo. Vai dar. Não vai entregar. Vou entregar. Antes de um não tenho como. E essa perspectiva otimista é o que a gente quer te ensinar no dia a dia. Porque eu não aceito não como resposta. Vamos entregar para o cliente? Vamos. Como é que nós vamos fazer? Para aí. 10 minutos aqui, vamos estruturar como é que nós vamos entregar. Então, é essa oportunidade de aprendizado, de ter ouvido tanto não lá atrás, que hoje me faz encorajar as pessoas a não acreditarem no não. Leva isso para sua casa, para sua rotina com seus pais, com seus amigos. É muito fácil a gente se acovardar e dizer assim, não vai dar, não tem como. Hoje não posso. Amanhã não dá para fazer exercício. Então, tem coisas como essa e desse aspecto de cultura, envolvendo muito uma linha corporativa, é o que a gente quer transmitir para vocês. Não sei se eu respondi. Muito, demais. Uma verdadeira aula aqui de vida também, Adriana. Muito legal. Teve uma pergunta aqui no chat que falaram assim, né? Quando a gente entra no estágio, a gente já tem uma área pré-estabelecida ou vai ser designada essa área que vocês acham que o estagiário vai se dar melhor, né? Como que funciona isso? O que a gente quer é o seguinte, são 6 estagiários para o corporate, que seria exatamente um para cada área, né? Obviamente, a princípio, eu tendo a que a gente tenha um em cada área para a gente fazer as rotações nos períodos e cada um leve conhecimento, leve iniciativas, leve projetos, exatamente para compartilhar. Mas se a gente entender que tem uma área, que tem um momento específico, que você tem aptidão e combina mais e que daria certo uma dupla, a gente pode colocar mais de um estagiário na mesma área. Eu mesmo gostaria de ter um direto comigo para fazer mentoria direta, ter esse olhar estratégico, ter esse olhar de negócio, saber como eu administro a minha... O Juliano costuma dizer, né, e é super incentivado aqui, cada head de negócio é CEO da sua própria área. Então, eu olho todo dia meus indicadores de pessoas, né? E aí são os indicadores que a área de UX eu faço análise. Eu olho os meus indicadores financeiros, meu contas a pagar, meu contas a receber. Eu sou uma administradora, né? Eu olho a minha administração, então como é que está o meu time, como é que está a administração das pessoas, como é que está a governança com quem eu venho falando com eles. Então, assim, no fim, é administrar uma empresa. Então, eu não sei se vai dar, mas eu gostaria de ter alguém comigo que é para ensinar exatamente, quem sabe aí já não ter alguém criando, dando primeiros passos aí para fazer uma sucessão. Legal. E assim, agora até tem uma pergunta relacionada a isso, que o Menezes trouxe aqui pra gente, que é, em geral, quanto tempo o pessoal do estágio fica em cada área? Tá. Aqui a gente entende que um período mínimo de 6 meses é suficiente, né, ou minimamente suficiente para entregar algum projeto, para aprender, conseguir transitar, porque a gente está falando de 6 sub-áreas, com vários processos em cada uma das sub-áreas, com várias pessoas lidando. Então, 6 meses é o mínimo que você conseguiria absorver, implantar, entregar e contribuir dentro da área antes de ter uma rotação. Legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho que eu consigo ajudar a responder também, que é da Letícia, que ela falou assim, esse plano de PDI já é realizado durante o processo seletivo, contratação ou somente após a aprovação? A gente tem uma formação que está primeiro acontecendo agora no processo seletivo, tá, pessoal? Fazendo agora um breve parênteses aqui para fortalecer o preenchimento dos dados, mas a gente tem uma formação que ajuda vocês a se prepararem tanto para vocês se tornarem, né, futuros líderes, como também vocês desenvolverem um bom vídeo para essa etapa. Então, está acontecendo agora já uma etapa de formação. Então, entrem no site da Preparo, da Vortex,
do estágio, que vocês vão ver ali todos os links sobre isso. E também, após o processo de triagem e seleção, a gente vai ter uma etapa de formação, onde vocês vão aprender uma série de conhecimentos vitais para vocês trabalharem na área, né, como Excel avançado, comunicação, entender processos. Então, tem várias frentes assim que já começam no processo seletivo. Eugênia, foi muito legal o papo e eu queria, antes de encerrar, eu queria que você desse alguma dica para o pessoal que está prestando o programa. Assim, se você puder dar alguma sugestão, alguma dica para a pessoa se destacar, o que você espera? Dica: sejam ousados e não tenham medo. Às vezes você vai olhar para uma área que, de fato, ela vai te constranger ou ela vai te colocar fora da zona de conforto. Escolhe essa. Não vai para o quentinho gostoso, porque você não vai se desenvolver. E vocês estão exatamente na época de se desenvolver. E no conforto, você não vai aprender nada além do que você já sabe. Então, dica é essa. Esquece o medo, vai para a zona de desconforto. E segunda dica, procurem os heads das áreas. O Fê está falando do processo seletivo, de todo o preenchimento de dados, etc. E quando eu falo sejam ousados, vamos conversar, pede 10 minutos da agenda, sei lá, do Osney, da Carol Ottoboni, do Ricardo, de qualquer das áreas. Manda um LinkedIn para eles, sejam ousados. É isso que a gente mostra na carreira profissional, aonde a gente quer chegar, com ousadia. Não sejam tímidos. Sem retaliação, vai dar tudo certo. Pede, me dá 10 minutos, faz o briefing. O que você quer perguntar da vida do cara, das conquistas dele, dos projetos, da liderança? Preciso de 15 minutos. Bom dia, boa tarde, e aí, tudo bem? Tenho isso aqui para te perguntar. Pá, 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 pá. Seja objetivo e pontual e sempre ousado. Fantástico, Eugênia. Eugênia, obrigado, viu, pela sua participação, por todo esse conhecimento que você passou aqui. Eu aprendi muito na live, tenho certeza que o pessoal aqui que passou também aprendeu bastante. E para encerrar, pessoal, só queria reforçar que a inscrição ela se encerra no dia 28 desse mês. E também o prazo para preenchimento das informações. Então, caprichem no preenchimento de perfil na plataforma. Façam um vídeo de 2 minutos para apresentação pessoal de vocês. E também tem os testes da Mindsight, os testes de perfil. Façam esses testes também, eles vão ser muito importantes para a gente avançar nesse processo seletivo. Então é isso, pessoal. Eugênia, obrigado. Um bom trabalho. Sei que você vai correr hoje aí. Eu que agradeço. Então, você não sabe como eu fico feliz de estar aqui contigo. Eu também. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal.